Para você que acompanha a programação da TV Viena, a partir de agora você acompanha o programa Direito e Cidadania. E hoje nós temos a felicidade e a alegria de receber em nossos estúdios Sua Excelência, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Assis, Dr. Carlos Pinheiro. Dr. Carlos, seja bem-vindo ao programa Direito e Cidadania. Quem agradece sou eu. Eu quero agradecer e dizer que a excelência fica por sua conta, porque na verdade eu não passo de um advogado tanto quanto os outros, né? E eu faço parte de um grupo de 1000 e poucos advogados nós temos em Assis, e eu fico feliz de poder estar aqui e poder cumprimentá-los. Fiquei conhecendo hoje as instalações da TV Viena e quero cumprimentá-lo por essa razão, pelo empreendimento que eu vi aqui, esse colossal empreendimento que visa dar maior divulgação aos fatos que acontecem na nossa cidade. Obrigado, presidente. O senhor é um advogado renomado na nossa cidade, experiente, certamente já ganhou muitas causas, não é? Presidiu a nossa subseção já por diversas vezes, foi conselheiro estadual, teve outros cargos importantes na nossa cidade. Eu gostaria de saber do senhor, para aqueles que não o conhecem, que o senhor se apresentasse. Quem é o Dr. Carlos Pinheiro? Doutor Ricardo, o senhor conhece a vida do Carlos Pinheiro mais do que ninguém. Nós já tivemos, como somos companheiros aí da própria OAB, tivemos algumas lutas na OAB, e eu viso, sobretudo, a melhoria da advocacia em Assis. O Carlos Pinheiro é um cidadão comum que nasceu ainda numa sertaneja, uma cidadezinha aqui perto do Paraná, aqui próximo da nossa fronteira do estado de São Paulo, e vim para cá com 7 anos, recebi o título de cidadão assisense há algum tempo, tenho honra de ser assisense, porque você escolhe o lugar que você nasce. Aliás, não pode escolher o lugar que você nasce, mas quando você é escolhido pelos membros da sociedade para ser cidadão de uma determinada cidade, isso para mim é muito importante. Então eu vim para Assis, acabei trabalhando como faxineiro, como borracheiro, depois caminhoneiro, né? Trabalhei em caminhão, sempre cito isso, não tenho. Depois eu resolvi, a minha mulher é professora, e eu acho que isso me influenciou muito para cursar alguma coisa. Eu não tinha ginásio completo, não tinha colégio completo, e nem o ginásio. E aí eu fiz Madureza, aquele pacotão que você faz colégio e ginásio, né? E no mesmo ano eu concluí o curso de Madureza. No mesmo ano eu fiz um vestibular, 2 vestibulares, um na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, passei, e outro na Faculdade de Direito de Marília, hoje a Univem, que é a nossa Fundação Eurípides Soares da Rocha. E concluí o curso, passei no vestibular, concluí o curso de Direito, comecei advogando em 75, em 80 eu saí candidato a presidente da OAB, em 81 assumi, fui presidente de 81 a 83, presidente da OAB. Depois eu fui 2 vezes presidente e vice-presidente, doutor Edmundo Dugas, 2 mandatos dele. Depois eu voltei e estou hoje no 7º mandato como presidente da OAB. Tenho 3 nesse intervalo. Eu fui conselheiro como o senhor é. E hoje, né, com muita honra, porque o cargo de conselheiro, eu fui o primeiro conselheiro da nossa região. Esse cargo de conselheiro só é dado aos advogados que se sobressaem, aos advogados que lutam pela classe. O senhor é um deles e por essa razão está hoje no Conselho Seccional da OAB de São Paulo. E essa é a vida do Carlos Pinheiro, que advoga no crime, na maioria das vezes, mais no crime, né? Faço alguns júris, mas tenho uma vida normal como qualquer outro advogado. Não me coloco acima de ninguém, mas procuro ser mais ou menos igual aos outros. Sem dúvida, uma linda história. Essa é a grande experiência que eu levo da vida. Até porque aos 72 anos de idade, que eu completo amanhã ou depois de amanhã, completo no dia 3 de setembro, é preciso saber que
Já caminhamos, fizemos uma grande caminhada, agora o resto tudo é sobra, tudo é lucro, né? E o senhor teve um ano que o senhor recebeu um prêmio, uma comenda da Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo. Isso, eu recebi esse título de advogado criminal do ano e até eu queria saber por quê, me explicaram por quê. Eram 2 grandes serviços que eu tinha participado. Um foi o sequestro do Beltrán Martinez, que foi o maior sequestro do Brasil. Eu era advogado daquele que era colocado como autor do sequestro, e na verdade foi comprovado que não era, e um outro foi do médium de Goiás, um cidadão que foi preso lá em Goiás e que praticava trabalhos mediúnicos, né? E ele foi preso, eu fui para lá para defendê-lo, e isso acabou dando muito ibope, e isso fez com que eu fosse indicado advogado criminal do ano pela Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo. Com certeza merecido. Num determinado momento. O senhor desconhecesse na época, certamente merecido, né? Casos de repercussão. Sim, mas eu fui procurador do município por um mandato, fui procurador da Câmara por 2 mandatos. Então essa é a vida do Carlos Pinheiro. E aí já vai o tempo todo do nosso programa. Porque... Doutor Carlos, o senhor então conhece muito bem a estrutura da OAB. Eu gostaria que o senhor dissesse para os nossos telespectadores o que é e como funciona a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados é a maior entidade civil do nosso país, né? É a entidade que representa a sociedade sempre quando ela precisa, porque, veja você, o advogado é indispensável à administração da justiça, diz o artigo 133 da Constituição, e diz também o artigo 2º do nosso Estatuto, que é a Lei 8.906/94. E se ele é indispensável, e só ao advogado é dado o direito de postular em juízo, ou seja, o jus postulante. E tendo o advogado essa possibilidade de postular em juízo, todo cidadão, para poder reivindicar os seus direitos, ele vai buscar a ajuda de um advogado, e só através do advogado ele pode fazer isso, né? Reivindicar, seja judicialmente, administrativamente, sempre que precisar. O advogado precisa da representação do cidadão, precisa de alguém para representá-lo, tem que ser o advogado. Então, e a OAB nada mais é do que uma entidade. Estamos hoje com mais de 300, acho quase 350 mil advogados inscritos, ou 350. Eu estive na solenidade. Eu não me lembro bem o número, mas nós eu vi uma das carteiras e era 379 379, olha, imagina, eu nem sei o número de advogados que nós temos no estado de São Paulo. Mas é o maior número de advogados no país, né? Nós somos a entidade do Estado de São Paulo, é a entidade que mais congrega advogados. E essa equipe de advogados que formam esses 370 e poucos mil que você está falando, trabalham em torno de um bem comum, da cidadania. Esse é o papel da OAB, a meu ver, né? A OAB visa, sobretudo, ser o elo entre o cidadão e as autoridades constituídas, né? E é por essa razão que o advogado não pode ter medo do juiz, do promotor, de uma audiência, aqui ou ali, e nem medo de descontentar o magistrado, porque ele, além de ser indispensável ao juiz, a administração da justiça, sem o advogado não se faz justiça. Hierarquia. Não existe hierarquia, né? E sem o advogado não se faz justiça, porque de nada adianta, eu sempre cito isso até nos júris, a presença do juiz ou do promotor se não tiver o advogado lá. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então é preciso valorizar o profissional do direito, por essa razão é que às vezes o senhor briga, a gente briga também no bom sentido, né? Briga em torno de que o advogado tenha ética, postura ética no sentido de valorizar cada vez mais a profissão. Sem dúvida. Doutor Carlos, muito se tem discutido a respeito do direito de defesa, nós estamos no mês da advocacia, depois gostaria até que o senhor falasse dos eventos que a OAB está promovendo em razão desse mês da advocacia. Eu gostaria que o senhor dissesse o que são as prerrogativas profissionais do advogado. As prerrogativas profissionais do advogado são os direitos do advogado, né? São os direitos do advogado. O advogado, ele tem no artigo 7º do Estatuto, da Lei 8.906, que eu já acabei de citar, ele tem lá quais são os direitos do advogado. O direito de entrevistar-se com um magistrado sem ser anunciado, ele só tem que
que respeitar a ordem de chegada. Sim. Mas de adentrar as salas de audiência sem qualquer licença, de sair, entrar e sair sem precisar pedir licença nas salas de audiência, né? Nos gabinetes, ao contrário. No gabinete, eu acho que o advogado, até por questão de educação ele deve ser anunciado e entrar no gabinete. Mas ele tem outros tantos direitos que eu não vou citar aqui, para não ficar aqui meia hora falando, e o programa é de poucos minutos, né? Sim, doutor Carlos, nós vamos para um breve intervalo, retornaremos em instantes. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. Bem, para você que nos acompanha, hoje nós temos a satisfação de receber Sua Excelência, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Carlos Pinheiro, falando para nós um pouco a respeito da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Carlos, muito se tem discutido a respeito da relativização do direito de defesa. Eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito disso. O direito à ampla defesa ele vem previsto na Constituição, né? Ninguém pode ser julgado e condenado sem a ampla defesa, né? Quando o cidadão não tem advogado, o juiz nomeia um. Sim. Né? Quando não se constitui um advogado, ou se ele é revel, ele tem um advogado nomeado, porque ninguém pode ser condenado sem se defender. Mas hoje nós estamos vendo aí o contrário, né? Hoje nós estamos vendo aí, prende, faz-se a chamada delação premiada, que é um absurdo. Eu acho que o cidadão, a lei da delação premiada, eu não sei se a gente ia falar sobre isso ou não, sim, mas ela busca, sobretudo, que a descoberta das entraves do crime, né? Mas eu acho que ninguém pode ser delatar, ou fazer delação premiada, preso. Eu acho que o cidadão em liberdade ele pode ter o livre-arbítrio de decidir, vou fazer delação premiada. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Que livre e espontânea vontade se eu estou preso, né? É complicado. Mas o direito de defesa é mais ou menos isso. Nós temos que respeitar, inclusive, quando você volta lá para a delação premiada até, nós temos direitos internacionais, tratados internacionais que precisam ser respeitados, né? Tem tratado de São José de Costa Rica, né? Sim. Que hoje eu estou vendo que ele está sendo tripudiado, não está sendo respeitado e precisa ser respeitado. Sem dúvida. Dr. Carlos, então, em razão dessas prisões que ocorrem no Brasil, essas prisões midiáticas, qual a sua opinião sobre isso? O senhor acha que tem irregularidades nisso? Olha, o Brasil está enfrentando uma crise realmente do direito de defesa? Nós temos dois pontos a serem abordados. O primeiro é se deveriam ser presos aqueles grandes empresários que dão tantos empregos nesse país. Eu lamentei o dia que eu li nos jornais que a Odebrecht estava mandando 70 mil funcionários embora, ou seja, dispensando 70 mil funcionários. São 70 mil desempregados, né? Hoje nós temos 13 milhões e meio de desempregados, quase isso, num absurdo total, porque o desemprego impera nesse país, né? A falta de emprego tem gerado crises das mais diversas. E aí você poderia me perguntar, mas então o senhor a Lava Jato não surtiu efeito? Não, eu acho de parabéns à Justiça Federal, à Justiça como um todo, à Justiça Estadual, nossa, tudo, o Ministério Público Federal e Estadual, todos de parabéns, mas é preciso avaliar
o final, o resultado final. Hoje eu entendo o seguinte: nós tivemos lá atrás uma revolução na ditadura, né? Hoje eu vejo que nós caminhamos para uma revolução do judiciário, pelo judiciário, né? Onde o judiciário está imperando. O judiciário está comandando o país. Está comandando o país, não tem nem dúvida disso, né? E eu acho que isso aí tem complicado um pouquinho. É preciso tirar um pouco o pé do acelerador e pisar um pouquinho no freio e dar mais, se tem que fazer delação premiada, fazer com o cidadão fora da cadeia, não preso. Sim. Dr. Carlos, seria interessante então que se impusesse outras medidas, né? Para o empresário, para esses grandes empresários, mas não o fechamento de empresas. O cidadão é preso, eu digo arbitrariamente, porque isso tudo é feito na calada da noite, no sigilo, né? Ele na casa dele, ele sai preso da casa, depois já vem prisão temporária, depois vem a preventiva em seguida, e ele fica lá. Até ele fazer a delação. Até ele fazer essa delação premiada, que eu acho absurdo. E é por essa razão que a OAB e os segmentos da advocacia têm lutado contra não contra a delação premiada, mas contra essa forma de fazer a delação premiada. Como está sendo feito isso, né? Nós temos conhecimento, inclusive, que quando a pessoa vai lá assinar o termo de delação, ele já sai sabendo lá qual é a pena. Quer dizer... sim, é um negócio que se faz. O único órgão que pode aplicar a pena é o Poder Judiciário. Como que o Ministério já sai negociado. É um absurdo isso. Então, realmente, é uma situação muito complicada que vive o nosso país. Complicada, né? Demais. Eu acho que a delação premiada é uma lei, você tem que respeitá-la, né? O Ministério Público faz o papel dele, mas é preciso ter muita cautela na hora de fazer esse tipo de coisa. Tanto é que o cidadão faz a delação, acompanhado de advogado às vezes, né? Às vezes não, já está preparado isso aí, complicado. Essa crítica que o senhor está fazendo certamente é uma crítica de todos nós, não só dos advogados, mas acredito que da sociedade brasileira. O senhor tem conhecimento de mais alguma irregularidade que teria nessa Operação Lava Jato? Nós sabemos que o magistrado que conduz essa operação, ele não trabalha mais em nada, apenas nesse processo. Eu acho que isso não seria uma... E vai ter que dar muitas férias para ele, porque ele está trabalhando muito, vamos ser bem sinceros, né? Eu acho que ele tem o seu devido valor, é um magistrado, brilhante magistrado, né? Mas eu acho que endeusaram demais o doutor Sérgio Moro, né? Endeusaram demais, mas ele não tem culpa disso, não. A culpa é da própria sociedade, que vinha para os movimentos de rua, levantando a fotografia dele. Não, ele é magistrado. E outra coisa, ele sozinho não é ninguém. Ele contou com o Ministério Público Federal, ele contou com a Polícia Federal, que fez os primeiros levantamentos. Então, a gente tem que valorizar aqueles que trabalham nessa área, né? Principalmente a própria polícia, que sem investigação, o poder investigatório da polícia, não tinha nenhum resultado da Lava Jato. Agora, eu fiquei feliz com o resultado da Lava Jato, porque colocou muita gente na cadeia e tem muita gente para ser colocada na cadeia. Eu até tenho dito, às vezes, nas minhas falas, às vezes um pouco abusiva até, porque meio comprometedor, eu tenho dito o seguinte, que se passar uma cerca, uma grade de ferro em volta do Congresso Nacional, com uma cerca de arame meio improvisada, meio rápida, eletrificada, prende todo mundo e depois tira lá 50 deputados e 12, 15 senadores que são pessoas honestas e sérias que estão lá. Nós não podemos generalizar, mas a maioria é bandido. Imagina, é tão bandido que você imagina o resultado do impeachment, né? Infelizmente, né, doutor Carlos? Nosso Brasil... Que já advogaram em causa própria. Sem dúvida. Bom, fruto também dessa Operação Lava Jato, o Ministério Público, reunido com algumas entidades, eles lançaram um projeto de lei, que foi fruto de apoio popular, inclusive, denominado as 10 medidas contra a corrupção. E, na verdade, prevê o recrudescimento da lei penal. O senhor acredita que um aumento da pena vai solucionar os problemas do Brasil? Aumento de pena não resolve os problemas de ninguém. Aumento de pena não adianta pôr tornozeleira no cidadão que foi condenado com liberdade porque fez delação premiada ou um outro tipo de condenação, se nós não investimos na educação nesse país. E eu acho que o grande investimento desse país é na educação. Agora veja você, nós tivemos uma presidente que foi destituída
destituída agora, né? Perdeu o cargo agora. Em 2 momentos que ela teve que mexer no orçamento da União, primeiro momento ela baixou o orçamento da educação de 11 para 9 ou de 15 para 11, um negócio assim, 11 bilhões de dólares, né? de reais. No segundo momento ela veio e mexeu na educação e mexeu na área da saúde também. Então nós não vamos ter nunca uma sociedade comprometida com a própria Constituição e com a própria legislação se nós não investirmos pesadamente na educação. Agora, como investir pesadamente na educação? Eu vi 2 exemplos agora recentemente. O primeiro exemplo foi na Câmara Federal, quando aceitaram a denúncia contra a ex-presidente Dilma, né? É uma vergonha aquilo, né? Eu vi lá um quadro vergonhoso nesse país, onde deputados gritando ao microfone, deputadas gritando aos microfones da Câmara quando votou, e depois o marido era preso no dia seguinte, né? Tudo bandido, um monte de bandido. Então precisava ter uma escola para que se fizesse política nesse país. A reforma política é importante, mas os políticos não têm interesse. O político não tem interesse em 2 coisas: na reforma política para melhorar o quadro dos partidos e dos próprios candidatos, e um outro quadro. Ele não melhora nunca o sistema prisional desse país, porque preso não vota. Se preso votasse, era uma maravilha, seria uma maravilha. Sem dúvida. Ontem o Conselho Federal da OAB realizou um ato em defesa da advocacia criminal, exatamente por conta desses episódios escandalosos até de ataques ao direito de defesa. E prendendo o advogado, né? Sim, o pior é isso. Sem dúvida. Prende advogado também. Isso, eu gostaria que o senhor insistisse mais com relação para que a nossa população saiba mesmo que esses atos, é impressionante até, mas eu costumo contar isso para os meus amigos, que em 2011, Dr. Carlos, eu estava saindo da casa do meu sogro, e acho que com um monte de processo na cabeça, na época eu também conduzia aí a OAB, e fui virar uma esquina lá, eu acho que aqueles 5 segundos de bobeira e acabei atropelando um motoqueiro, né? Dias após, chegou a cartinha lá na minha casa para eu comparecer lá na delegacia de polícia. Para responder um possível inquérito. Né? Primeiro, um termo circunstanciado. Pois depois... E veja, então assim, o recrudescimento da lei penal, a ofensa aos direitos e garantias fundamentais, principalmente ao direito de defesa, isso pode voltar contra nós também. Né? Sim, não tem muito embora certamente nós não vamos praticar atos de corrupção, enfim, mas esses atos cotidianos da nossa vida pode acontecer isso. Né? Então eu gostaria de dizer isso mesmo. Pois é, esses fatos podem voltar contra o cidadão de bem, não é isso, doutor Carlos? Sim, o advogado, principalmente o advogado, né? O advogado, nós temos como dever de lutar pelo direito, diz um dos mandamentos do advogado. Mas ao lutar pelo direito, nós precisamos buscar a justiça. E é preciso lutar pela justiça. Então, se nós exercemos bem o direito como advogado, né, nós vamos, evidentemente, ter um resultado positivo. Porque, às vezes, o advogado é tido e havido como um bicho-papão, né, que quer só ganhar, ganhar a demanda, né, na área criminal principalmente. E eu acho que na área criminal não tem nem vencidos e nem vencedores. Quem vence é a sociedade quando você coloca um marginal que deve ser punido na cadeia, mas também perde quando você coloca um inocente na cadeia sem antes ser julgado. É o caso da presunção de inocência, que não está sendo respeitada hoje. Eu sei que o senhor vai perguntar alguma coisa sobre isso. Nós vamos falar no próximo bloco, talvez. Né? Sem dúvida. Bom, nosso tempo realmente é curto. Infelizmente é um bate-papo muito interessante, doutor Carlos. Eu já vou convidá-lo para que o senhor venha aqui para um próximo programa. Eu estou à disposição. Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil.
quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. Ah, e a quem não bebe dirige. Beba com moderação. Bem, para você que nos acompanha, hoje nós recebemos Sua Excelência, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Carlos Pinheiro, que nos fala sobre a advocacia, o direito de defesa e a Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Carlos, hoje o Supremo Tribunal Federal vai julgar 2 ações diretas de constitucionalidade que questionam realmente a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que impossibilita a prisão do acusado, do réu, sem o trânsito em julgado da sentença. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, exatamente porque recentemente o Supremo permitiu que os acusados fossem encarcerados após a decisão colegiada de 2º grau. Eu acho que a Constituição é clara nesse sentido, o amplo direito de defesa. Olha, que amplitude que eu tenho quando chego na 2ª instância, sou julgado por um colegiado, né? Entro com recurso especial, um recurso extraordinário, para poder fazer com que os 2 órgãos maiores da nossa justiça, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, possam julgar respectivamente esses 2 recursos. Sim. E eu já tenho a minha prisão decretada porque eu fui julgado por um órgão colegiado, né? E aí então já transitou em julgado no entender de alguns ministros, né? Nós tivemos uma decisão recentemente, isso repercutiu às vezes até no interior, com algumas prisões provisórias que alguns magistrados determinaram. E eu sou contra, eu acho que o amplo de direito de defesa tem que ser respeitado, até porque, doutor Hiroshi, até porque os tratados internacionais, os de direitos humanos, tratados o próprio Tratado de São José de Costa Rica, né? Diz que você tem que esgotar todos os recursos, né? Esgotados os recursos, como é que eu posso dizer que estão esgotados os recursos se eu tenho recursos correndo no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça e o meu cliente preso? Não pode, né? Então, o amplo direito de defesa, eu sou contra, acho que... E tem mais uma, já vi decisões nesses últimos dias de alguns ministros independentemente, dando liminar para colocar na rua o cidadão que está com recurso pendente especial ou extraordinário, principalmente extraordinário, né? Então, eu acho que eles vão acabar votando pela constitucionalidade do artigo. Essa realmente também é a nossa opinião. E após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e logo no dia seguinte, tiveram magistrados que já determinaram a prisão, né? Sim. E o argumento deles é no sentido de que lá nos tribunais superiores não se discutiria fatos. Não é mais grave, porque veja só, se nós recorremos ao STJ ou ao STF, pugnando para que a lei federal ou a Constituição seja aplicada, é porque há alguma nulidade no processo. Então é muito mais grave, não é? Porque quando eu entro no STJ, eu estou falando da lei federal, que ela foi ferida. Quando eu entro no STF, eu estou falando da Constituição, da norma constitucional que foi ferida, né? Então, uma ou outra, às vezes até as duas podem pegar, né? Em determinado momento, em alguns casos. Agora, eu acho que isso precisa ser respeitado. Porque acaba até o advogado perde até o seu papel de defensor até a última instância, né? Porque o cidadão na cadeia fala, não, eu estou com o recurso do senhor pendente, mas pendente eu estou preso, né? Doutor Carlos, nós vivemos uma situação interessante no nosso país, porque nós tivemos até hoje 4 presidentes eleitos, não é? Sim. O Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, né? Desses 4, 2 foram empichados. Isso depois da Revolução, né? 4 foram empichados do cargo. E ontem o Brasil gravou mais um episódio. Dois desses. E desculpa, metade, perdão. Metade deles foram empichados do cargo. E ontem nós tivemos, então, mais um desses episódios históricos para a nossa nação, em que o Senado, através de seus senadores, cassou o mandato da presidente Dilma. Eu gostaria de saber do senhor, que o senhor dissesse aos nossos telespectadores, o que é o impeachment?
O impeachment é exatamente o impedimento, né? É o impedimento do mandatário que fere ou que extrapola nos limites da lei, né? Por exemplo, no caso dela, da nossa ex-presidente, ela baixou decretos, usou e abusou do dinheiro público sem ter autorização para tal, sem pedir autorização do legislativo. Sim. Agora, vi ontem um fato vergonhoso, onde cláusula pétrea, no meu entendimento é cláusula pétrea, a cláusula que estabelece a ocorrência do impeachment, né, que é o artigo 52 da Constituição Federal, que onde desdobraram o artigo 52, desmembraram o artigo 52, para fazer com que a nossa ex-presidente, e eu tenho que tratá-la como ex-presidente, porque ela pode ser amanhã senadora, deputada federal, né? E sei lá, porque deixaram ela com a possibilidade até dela ser candidata, de exercer um cargo público, né? Porque o artigo 52, no seu parágrafo único, estabelece quais são as consequências do impeachment. É a perda do mandato e a inexigibilidade, inabilidade, né? Isso, para o exercício de função. Para o exercício de função pública, isso, né? Isso. Por 8 anos. Então, por 8 anos, o cidadão é punido. Collor foi punido com isso. Sim. Depois ele teve um resultado no Supremo Tribunal Federal, mas agora, recentemente, quando não adiantava mais nada. Sem dúvida. Então, é que ontem, o próprio Collor, depois de votar pelo impeachment, falou que estava ocorrendo ali dois pesos e duas medidas. Ou seja, para ele deram 8 anos de suspensão dos direitos políticos. Para ela, não. Ela está cidadão normal, comum, pô, é só perder o cargo. Eu não sei, nunca vi isso. Ser condenado sem consequências. Deram a ela talvez um sursi, não sei, né? Uma liberdade provisória. Olha só, essa decisão me fez refletir muito essa noite, porque assim... Mas essa vergonha tem explicação, mas assim, nós eu, por exemplo, eu desconheço o processo na sua intimidade, sim, né? Nós estamos longe, acompanhando pela mídia, mas ao ver os debates, tanto da defesa como acusação, fica uma dúvida, será que realmente ocorreu crime de responsabilidade? Também. Então, me surgiu essa reflexão nessa noite. Será que ocorreu? Ou foi política a decisão, né? Pois é. Então, porque apenaram ela para a perda do cargo, mas, por outro lado, não... Então, não deram punição nenhuma. Acessória, né? Não é acessória, é conjunto. Exatamente. Aí ficou uma pena acessória. Qual é a pena? Não teve a pena acessória, né? Porque o artigo 52 da Constituição ocorre o impeachment, no parágrafo 1 diz, quais são as consequências? O parágrafo único diz o seguinte: as consequências, a perda do mandato e a Constituição fala em inabilidade. Inabilidade. Para o exercício de função. Para o exercício de cargo ou função. Ora, meu Deus, todos os que passaram por, pelo menos o Collor, né, nos últimos tempos, ocorreu o impeachment, ele foi banido. Ele não podia ser candidato a nada, não podia exercer uma função pública, e a nossa ex-presidente pode ir lá para o Rio Grande do Sul e o governador lá ter pena dela e nomeá-la ministra de secretária de Estado. E o que é pior, porque já estão levantando vozes no sentido de que querem também o mesmo benefício para o Eduardo Cunha. Pois é, mas vai acontecer. Eu acho que o Cunha não vai ser cassado. Cunha não vai ser cassado, sabe? O que acontece? Nós vemos ali os senadores votando, mas você percebe que a maioria deles, a grande maioria, é comprometida com lava-jato, com corrupção, com desmandos, né? Então estão advogando em causa própria, né? Essa é a advocacia em causa própria, perfeitamente. Porque ontem eles, como legisladores, passaram a ser juízes daquele fato, né? Sim. Era como um grande júri, né? Sim. E eles advogaram em causa própria, tentando modificar a Constituição. E vai fazer, acaba virando jurisprudência isso, né? Sem dúvida. Um absurdo. Doutor Carlos, eu quero até falar
pelo senhor. Nós somos apartidários, não é? O nosso partido é a Constituição e a lei, né, doutor Carlos? Para deixar bem claro para os nossos telespectadores que quando o senhor, enquanto presidente, enquanto advogado está falando, quer o bem da nação, quer defender a Constituição e a lei, não é isso? Lógico. Então nós não temos apego partidário, nem político, enfim, não é? Nós queremos o melhor para o nosso país. Nós podemos ter fora daqui, né? Sim, sem dúvida. Fora das nossas funções. Sem dúvida. Você como conselheiro e eu como presidente da OAB local. Sem dúvida. Doutor Carlos, o senhor é como eu já disse, um advogado experiente, um advogado que já realizou muitos sonhos na vida, não é? Tem uma família bem formada, netos crescendo, não é? Eu gostaria de saber se o senhor... Eu costumo terminar o nosso programa sempre com essa última pergunta. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum sonho ainda e qual seria? O meu sonho maior, eu como advogado, eu tenho dito o seguinte, que eu tenho que lutar pelo direito, né? Buscando sempre a justiça. Mas, como advogado, o meu sonho é que nós tenhamos uma justiça justa. Uma justiça que efetivamente faça aquela justiça que nós queremos, a justiça dos homens. Porque a única justiça que não falha é a justiça divina, né? Sim. Eu tenho uma citação que eu faço sempre, como você conta da árvore, eu conto a outra, né? Eu faço sempre, que é aquela história do magistrado, ou do advogado, né? Que lutando, sentindo que morria, dizia assim serenamente do seu leito: Senhor, eu gostaria de chegar ao teu juízo e encontrar todos aqueles aos quais julguei ou aos quais prestei serviço como advogado. E estes, mais do que outros, se para com algum foi injusto, eu gostaria de ter ao meu lado para lhe poder pedir perdão, dizer que nenhuma só vez, ao julgar ou a prestar serviço como advogado, esqueci ser uma pobre criatura humana, escrava do erro, cumprindo uma missão, Senhor, de distribuir justiça que em última instância apenas a ti pertence. Então, eu citaria esse exemplo porque esse é o grande sonho meu, que a gente não tivesse essas decisões complicadas, como essa que nós tivemos ontem do ministro Lewandowski, porque ele acabou desdobrando, porque ele podia impedir esse desdobramento da votação, né? Ele, na minha opinião, deu uma falhazinha ali, embora ele não fosse juiz, mas ele dirigia e comandava os trabalhos. A condução do processo era por conta dele, e infelizmente eu não vi justiça total ali. Sem dúvida. Importante reflexão, doutor Carlos. Nós estamos encaminhando realmente para o final. Eu gostaria de deixar os microfones da TV Viena, do Direito e Cidadania, à disposição do senhor. Eu fico muito à vontade para poder cumprimentá-lo outra vez, né? Por me dar essa oportunidade, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, e dizer que me sinto feliz em poder estar aqui e divulgando os fatos que acontecem na advocacia, né? Esta semana ainda entregamos as carteiras, o conselheiro Ricardo Hiroshi participou. Uma das mais bonitas solenidades que eu já presenciei. 22 advogados e 2 estagiários receberam as carteiras profissionais, que eu sempre brigo, porque alguns advogados falam em carteirinha do advogado, isso é um absurdo, porque é tão difícil passar no exame da OAB, que é uma carteirona, um grande... É um carteiraço. É um carteiraço. E eu fico feliz de poder estar aqui, cumprimentá-lo pelo brilhantismo do seu trabalho, como profissional, hoje como repórter, né? Eu fico feliz, muito obrigado pela participação. Doutor Carlos, nós que agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, que nos deixou muito feliz. Eu confesso que já há algum tempo eu pesquisava para trazer o senhor aqui, te liguei algumas semanas atrás, por conta da agenda do senhor não podemos ter esse contato, mas eu fico realmente muito feliz, tenho um apreço muito grande pela sua família, o respeito como advogado, como profissional, e certamente eu já deixo um compromisso aqui para o senhor da minha parte. Nós, ao longo da nossa caminhada na OAB, fomos adversários, mas respeitoso. Sem dúvida, o respeito sempre foi mantido, mas agora eu deixo a minha promessa aqui de que nunca mais serei seu adversário na OAB. Ué, mas eu fico feliz com isso, porque eu também posso dizer que eu não vou ser seu adversário. Como estivemos da última vez, eu acredito que fiz o meu trabalho e vou ajudar certamente. Excelente trabalho. Não é? Quem
quem continuar os destinos da UAB, mas a minha promessa é que eu estarei sempre ao seu lado a partir de agora. Muito obrigado, eu vou ficar feliz com isso, né? Eu vou ficar, não, estou feliz com isso. Obrigado. Bem, chegamos ao final do nosso programa Direito e Cidadania. Eu gostaria de mandar um saudoso abraço ao Kaizê, dizer que a TV Viena e o programa também Ele está em São Paulo hoje fazendo uma sustentação oral. Que beleza. Deve já estar lá no tribunal. Que ótimo. Dizer que a TV está à disposição dele, viu, doutor Carlos? Obrigado. Sua família. E também gostaria de mandar um abraço ao doutor Saulo Ferreira. O doutor Saulo Ferreira acompanhou o programa do Ricardo, o doutor Ricardo que veio aqui, e ao final eu mandei um abraço para ele, ficou todo feliz. Então, Saulo Ferreira é nosso amigo, de vez em quando ele foge um pouquinho, mas eu levo ele na OAB para tomar um cafezinho comigo. Então estou reiterando meu abraço ao doutor Saulo Ferreira. E um outro meu. Do senhor também. Queria mandar um abraço para o meu primo Gabriel Botelho, que está assistindo o nosso programa também. Filho do saudoso Zé Botelho. Na verdade ele é neto do Sebastião Botelho. Netinho, é meu priminho. Meu priminho que queria até estar aqui hoje presente. Mas mandar um abraço também para todos os advogados nesse mês da advocacia e para todos os funcionários lá da UAB, que muitos nos servem lá, certamente realizam um bom trabalho, graças a Deus, né, doutor Carlos? Se não fossem os funcionários, a gente não conseguiria fazer o trabalho que faz. Você não conseguia fazer o seu, que você fez um excelente trabalho, né? E eu não faço o trabalho, não poderia fazer o trabalho que eu estou fazendo, né? Tentando acompanhar o doutor Ricardo na evolução do trabalho que ele fez, né? O exemplo que ele deixou. Bem, chegamos ao final realmente. Eu gostaria de desejar um abraço a todos os nossos telespectadores e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. TV Viena, você está aqui.